Bem-vindos! Hoje nós vamos dissecar um tema absolutamente crítico, a latência de APIs. Mas atenção, não se trata de uma otimização de milissegundos por vaidade. O que a gente vai discutir aqui são as decisões de arquitetura que, de fato, separam sistemas robustos, de produção, de falhas que podem ser catastróficas. É o que define a viabilidade de sistemas que precisam operar com bilhões de requisições. Então, a pergunta que fica é essa. A API está realmente pronta para a escala de produção? A gente vai começar diagnosticando aquelas armadilhas clássicas que levam os sistemas a colapsar sob carga. E a partir daí, vamos construir o racional por trás de uma arquitetura que busca performance sustentável, porque toda decisão aqui tem um custo e um benefício. E a gente vai analisar os dois. 500 milissegundos. Muitos sistemas começam por aqui. E sabe, com pouca carga, até parece aceitável, né? Mas em produção isso aqui é um desastre esperando para acontecer. É um gargalo que com certeza vai derrubar todo o seu sistema. O nosso alvo é este, latência P99, ou seja, 99% das requisições abaixo de 100 milissegundos. E isso, veja bem, não é só um objetivo bonitinho, é um requisito. Um requisito para a experiência do usuário e principalmente para a saúde do sistema quando ele estiver sob carga de verdade. Ok, a nossa agenda é bem direta. A gente começa com o problema fundamental, o N+1. Depois, vamos para a defesa, com otimização de dados. Em seguida, a arquitetura para a escala. Analisamos o motor de alta performance e, por fim, a gente amarra tudo com a mentalidade sênior, que é o que sustenta todas essas decisões. Vamos lá? Primeira seção, o problema fundamental. A gente começa pelo começo. Pelo antipadrão mais comum e devastador de todos, o N+1. A verdadeira assassina silenciosa de performance que satura bancos de dados e derruba aplicações que pareciam perfeitamente saudáveis. O padrão é clássico, quase um clichê. Uma query inicial busca uma coleção de itens, e aí um loop no código dispara N queries adicionais, uma para cada item. Cada uma dessas queries paga o preço do round trip, de rede até o banco, consumindo conexões preciosas e, claro, tempo. E esse diagrama ilustra perfeitamente o efeito cascata. Uma única requisição do cliente acaba se amplificando em N+1 queries no banco de dados. Isso torna a latência do banco o gargalo inevitável de todo o sistema. Não tem como escapar. Agora, olha só que interessante. Aqui os dados são irrefutáveis. É o impacto no mundo real. Uma melhoria de 287 vezes. A latência despencou de 27 segundos, o que é, convenhamos, inaceitável, para menos de 100 milissegundos. É a diferença entre um sistema funcional e um sistema quebrado. Seção 2. Defesa com otimização de dados. A primeira linha de defesa é sempre atacar o problema na origem, ou seja, na camada de acesso a dados. Vamos analisar as estratégias para isso. A solução padrão para isso é o eager loading. A ideia é simples. Em vez de N+1 queries, a gente consolida a busca em apenas duas. Uma para os itens principais e outra para todos os dados relacionados, geralmente usando uma cláusula where-in. Depois, o framework se encarrega de mapear tudo em memória, eliminando, de vez, os múltiplos round trips de rede. Mas, claro, a otimização não para por aí. Uma seleção de colunas disciplinada, ou seja, nunca usar select asterisco, e a criação de índices estratégicos que realmente cobrem os padrões de consulta são cruciais. Só essas duas técnicas juntas podem cortar a latência da camada de dados pela metade ou até mais. Seção 3. Arquitetando para a escala. Ok, otimizamos a camada de dados. Agora, a gente sobe na stack. E aqui entra a artilharia pesada. Caching e filas. Para lidar com alta vazão e, claro, processamento assíncrono. Um caching eficaz com ferramentas como o Redis não é só sobre armazenar dados, mas sim sobre como invalidá-los de forma inteligente. Chaves bem estruturadas como essas permitem uma invalidação cirúrgica, precisa. E isso é fundamental para gerenciar aquele eterno trade-off entre performance e consistência de dados. E aqui vai uma regra de ouro. Nunca, jamais bloqueie o ciclo de requisição-resposta com trabalho pesado. Operações como processar um vídeo, gerar um relatório, enviar e-mails em massa, tudo isso deve ser descarregado para filas assíncronas. A API responde imediatamente e a latência percebida pelo usuário melhora drasticamente. E o resultado é esse, uma melhora massiva na latência percebida. O sistema, por trás dos panos, pode até levar o mesmo tempo para completar a tarefa, mas para o cliente a resposta é quase instantânea.
Isso muda o jogo da experiência do usuário. Seção 4. O motor de alta performance. Agora, a gente vai para uma mudança de paradigma, uma mudança arquitetural fundamental. É sair do modelo tradicional Shared Nothing do PHP-FM e adotar um servidor de aplicação long running. Vamos usar o Laravel Octane como exemplo aqui. O princípio é bem simples, mas o impacto é enorme. Servidores como Octane mantêm a aplicação aquecida na memória. Isso elimina completamente o custo do bootstrap do framework a cada requisição. O ganho de performance não é marginal, é uma ordem de magnitude, como a citação bem diz. E o salto de performance é simplesmente dramático. Os dados mostram um aumento potencial de 20 vezes na vazão, usando o mesmo hardware. Isso, na prática, redefine a capacidade do sistema. É outro patamar. Mas, como tudo em engenharia, não existe almoço grátis. Esse poder todo vem com um trade-off crítico. O estado agora persiste entre as requisições. Isso significa que variáveis estáticas e singletons podem vazar dados entre usuários se não forem gerenciados com extremo cuidado. É um novo paradigma que exige disciplina e atenção. E chegamos à quinta e última seção, a mentalidade sênior. Essa é a camada que une tudo. As ferramentas são importantes, claro, mas é a mentalidade orientada a dados que permite que a gente use essas ferramentas de forma realmente eficaz. O princípio é imutável e todo engenheiro sênior sabe disso. Não se otimiza o que não se mede. Qualquer esforço de otimização sem dados concretos de produção é pura especulação. Observabilidade não é um luxo, é o pré-requisito de qualquer trabalho sério de performance. Ferramentas de APM, de Application Performance Monitoring, são os nossos olhos em produção. Elas fornecem os chamados sinais de ouro: latência, throughput, taxa de erro e saturação. Com esses dados em mãos, a gente consegue identificar os gargalos reais, não aqueles que a gente acha que existem. E isso nos leva à conclusão fundamental de tudo isso. Performance não é uma feature que se adiciona no final do projeto. É cultura. É um princípio de arquitetura que tem que ser considerado em cada pull request, em cada decisão de design, desde o primeiro dia. E a gente encerra com essa provocação. É possível justificar cada decisão de arquitetura no sistema com base em dados e em trade-offs claros? Se a resposta não for um sim imediato e confiante, o trabalho ainda não terminou. É hora de revisitar o design. Isso é engenharia sênior.